Fala pessoal, beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, com César Aquino, nosso ilustríssimo César. E no bate-papo de hoje aqui, nós falaremos sobre um tema muito, mas muito importante, que tem um grande impacto na saúde da sua empresa, né? do poder de crescimento dela, que são os valores que a sua empresa tem e os valores que o gestor, o empreendedor da empresa tem, né, César? É isso aí, muito bem colocado, Bruno. É verdadeiramente importante trabalhar os valores da empresa para a saúde da empresa, você colocou muito bem colocado, e para o fator de crescimento dela, né? Isso é extremamente importante. Passa desapercebido, passa assim, sem as pessoas tomarem juízo, sem cuidarem disso, de observar os valores da empresa, né? Saber quais são os valores, o que é importante para o empresário, o que é importante para o gestor, para o proprietário, ou se é uma empresa familiar, o que é importante para essa família dentro da empresa, o que é importante, quais são os valores da sua equipe de trabalho, do seu time de trabalho, dos seus funcionários, não é? O quanto isso é importante, né? Agora há pouco eu estava te contando, por exemplo, eu conheço empresas, né, empresas clientes minhas, né, uma empresa cliente minha, né, que nós não conseguimos no processo de vendas bater as metas, vender mais. Sim. E precisávamos de vender mais, não é? A empresa fazia de tudo, nós demos treinamento, né? Fizemos treinamento, né? Isso, claro, antes de eu chegar, né? Eu vou puxar sardinha vou puxar sardinha pro meu lado aqui, né? Antes de eu chegar, depois que eu descobri isso. Eu cheguei e descobri isso. Né? Foram feitos treinamentos à empresa, né? Foram feitos treinamentos com outros consultores, né? Treinamento de vendas, a gente conhece aí muitos colegas aí que dá treinamento de vendas e acaba focando somente nas técnicas de venda. No processo, né? Exatamente. Então, somente no processo. Ó. Exatamente. Abordagem, como você comunica, como que você vai falar, como que você vende, como que você fecha o negócio. Exatamente. Né? Só no processo. Lembra que teve um dos nossos encontros aqui, eu falei sobre gestão de risco e gestão de resultados? A gestão de resultados, por exemplo, perpassa por essas duas forças, né? A força que se chama processos e a força que se chama pessoas, não é? Sim. Então precisa de cuidar dessas duas forças para que a resultante seja uma resultante positiva, seja uma resultante, não é? Sim, acho que de crescimento. Acho que é um alinhamento, né? Um casamento entre o processo, onde que você monta-se o processo, só que esse processo precisa ser inserido pessoas dentro dele. Exatamente. Né? Então você se monta o processo e insere pessoas. Isso. Porém, se não houver uma certa coerência nesses valores que você está falando, não tem aderência. Não tem aderência. Não vai ter aderência ao processo. Por quê? Não vou fazer disso porque eu não acredito nisso. Perfeito. Isso não me representa. Perfeito, exatamente. E vou aproveitar esse gancho para acabar a minha história, né? Contar a história que eu estava iniciando aqui. Então, essa empresa cliente minha, nós descobrimos que a equipe não estava conseguindo bater as metas por causa de uma crença em dinheiro. Olha que coisa absurda, né? Parece absurda, na verdade, mas é muito séria, né, na verdade. Então, ou seja, para você bater meta, você tem que ganhar mais. Sim. Não é? E o time de vendas ganha comissão. Não é assim? Então, se você vende mais, a sua comissão aumenta. Você vai ter mais dinheiro. Mais poder de compra. Não é? E nós fomos descobrir que dentro da equipe existia funcionários com crença de dinheiro. Ou seja, ficar rico, ter prosperidade, ter mais dinheiro é... Errado. É pecado. É pecado. É feio. É feio. Dinheiro é sujo. Eu não posso ter muito dinheiro. O que as pessoas vão falar de mim? O que a vizinha vai falar de mim? O que né? Chamar você de ganancioso. Chamar de ganancioso, sou ambicioso, né? Mas não, eu não quero bater a meta, não. Eu não quero que a minha comissão seja alta, não. Eu não sou ambicioso. É outra crença também. Vou estar prejudicando o outro. Vou estar prejudicando o outro. Meio que vou estar tirando dele. Exatamente, exatamente. Então observe o quanto é importante a gente trabalhar valores. Depois que nós fizemos, então,
um trabalho de treinamento comportamental com essas pessoas. Nós fizemos uma avaliação comportamental, fomos descobrir quais eram as crenças dessas pessoas, fizemos um trabalho de crença, de eliminação de crença, né? As chamadas crenças limitantes, né? Fizemos um trabalho de eliminar essas crenças limitantes. O que aconteceu? Essa equipe depois começou a bater suas metas, as comissões aumentaram, as pessoas, os vendedores começaram a ter mais remuneração, a empresa começou a vender mais, começou a ter sucesso e fazer diferença no mercado. Então observe o quanto é importante você trabalhar a questão de valores dentro da empresa. Quando nós trabalhamos o planejamento estratégico, por exemplo, dentro de uma organização, né? O quanto é importante a gente trabalhar o planejamento estratégico dentro da organização. O planejamento estratégico, ele basicamente se divide em 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a análise de cenário, que é onde a gente faz lá a matriz SWOT, né? do famoso professor Ansoff. Depois a gente faz o pensamento estratégico, a construção do pensamento estratégico da empresa, que é onde a gente trabalha valores, missão, visão, propósito, né? Trabalha os valores internos e para depois, então, a gente, na terceira etapa, trabalhar a parte de objetivos, metas e ações, não é? Então, o quanto é importante nessa parte do planejamento estratégico trabalhar essa base de valores. Agora, é importante dizer para o empresário, né, que não precisa dele construir um planejamento estratégico para ele poder fazer uma análise de valores interno da empresa, né? É importante que ele tenha essa construção já dentro da sua empresa, que ele avalie isso, né? Ou pelo menos, principalmente, os valores dele, do proprietário, do dono, ou dos donos, se forem 2 sócios, por exemplo. Quais são os valores, quais são as 15 coisas mais importantes na vida dele e do seu sócio, e também quais são as 15 coisas mais importantes para a empresa, não é? E fazer uma avaliação disso e tirar ali os seus 7, os seus 10 valores mais importantes. Por que é tão importante fazer essa avaliação? Justamente por causa disso, para que você possa, junto com a sua equipe, não é, fazer uma amarração disso com a sua equipe, mostrar para a sua equipe quais são as coisas importantes para você, para que então a equipe e a empresa como um todo possa alcançar a sua prosperidade, não é? Então, César, quando você está falando de valores aí, eu percebo que muitas pessoas ficam com dúvidas, né? Mas isso que eu penso, isso que eu sinto, tá certo, tá errado? Existe, de fato, valores que são certos ou que tem que ser seguidos para ter esse sucesso dentro da empresa ou não? Não, Bruno, não tem. É claro que ao utilizarmos os valores para que a gente possa fazer alguma ação dentro da empresa, para a gente poder consolidar, por exemplo, uma base estratégica dentro da empresa, é claro que a gente vai observar esses valores e fazer uma junção ideal deles, né? Vamos imaginar, por exemplo, numa lista de valores, na contabilidade, por exemplo. Vamos imaginar que lá na contabilidade nós estamos fazendo lá essa relação de valores e surja lá, por exemplo, o valor bem-estar. Vamos imaginar. Saúde, né? Sim. Saúde e bem-estar tem a ver com a prestação de serviço da contabilidade com seus clientes, por exemplo. A saúde financeira, sim, mas então a gente precisa de avaliar, né? Que saúde é essa, né? Que surgiu ali nos valores, né? Agora, bem-estar, tem alguma coisa, né? A ver com a... Correlacionado, né? Correlacionado? Então a gente vai e suprime esse valor, né? Por isso que a gente sempre, quando vai fazer esse trabalho, nós fazemos uma lista grande. Nós fazemos uma lista aí de 15, 20 valores. Eleja aí 15, 20 valores importantes para você, para que a gente possa, ao fazer essa sincronia desses valores, para a gente poder tirar aí os 7, os 10 valores mais importantes, a gente tenha uma base, né, de estatística, né, vamos dizer assim, para que a gente possa escolher os melhores valores ou então os valores que estejam mais conectados com a função da empresa, com o objetivo da empresa, com
com o propósito que a empresa quer alcançar ou que ela quer, né, mostrar para o seu cliente e também para os seus clientes internos, claro. Entendeu? Então assim, só complementando, não tem certo ou errado. Né? Tem aqueles que vão ser mais aderentes ou não dentro de uma construção estratégica para a empresa. Sim, eu acho que você falando isso aí, então traz aqui uma tranquilidade maior para, principalmente do gestor, né? Sim. De fazer escolhas, né? Exato. De fazer escolhas, saber o que ele precisa abrir mão ou qual caminho que ele está seguindo. Isso, acho que essa que é a ideia, né? Exatamente. E ele possa ter também, ter essa conexão, não é, Bruno? Os valores, a visão, os objetivos, o propósito do empresário, do gestor, estar conectado com os seus colaboradores. Não é? Por exemplo, eu utilizo muito isso. Antes de fazer uma contratação, né, para fazer um processo seletivo, por exemplo, a empresa me contrata para fazer o processo seletivo da empresa. Né, para fazer uma contratação, por exemplo, para a empresa. Eu não simplesmente chego lá e implemento o processo de contratação dentro da empresa, de processo seletivo, de captação de currículos, de entrevistas, de avaliações comportamentais. Não, eu não simplesmente chego lá com o processo amarrado. Né? Eu primeiro vou sentar com o empresário e avaliar dele quais são os valores mais importantes dele, para mim poder contratar pessoas que estejam de acordo com os seus valores. Por quê? Porque senão daqui a pouco esse contratado pode ser um bom profissional, pode ser uma boa pessoa, mas ele não esteja de acordo com os valores dessa, né, da família ou do empresário ou dessas pessoas que estão ali na gestão, e esse cara vai ser mandado embora depois, né? Ou vai ser fritado dentro da empresa, né? Até que ele peça conta. Né? Já aconteceu isso também, né? Dentro de clientes nossos, né? O empresário observar que fez uma contratação errada, né? E me chama para demitir. Já aconteceu isso. E aí a gente vai conversar com o empresário para ver o que aconteceu. Né? Eu sempre tenho esse cuidado de levantar a história, de ouvir um pouco da história da empresa ou do empresário para mim poder ter uma conexão maior, né? Para mim poder saber. Né? Eu sou muito estratégico dentro do meu trabalho, né? Então eu procuro saber um pouco da história antes de tomar qualquer decisão, não é? Eu não chego lá simplesmente com a caixinha fechada, né? Falo, não, eu sou consultor, é isso que tem que fazer, não é? Com certeza, acho que mesmo porque todo esse processo existe uma conexão, né? Exato. Uma conexão entre o que ele está pensando, o que ele está querendo, com um fator emocional. Com um fator emocional. Com essas questões desses valores. Isso, exatamente. Às vezes, como você falou, às vezes ele é um excelente funcionário. Exatamente. Presta excelente serviço. Mas talvez um valor, um comportamento, uma atitude... Exatamente. Choca diretamente. Com um determinado valor. Com um determinado valor do empresário. Né? Exatamente. É uma coisa simples, né? Vamos supor. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Às vezes o funcionário é excelente, mas às vezes ele tem um vocabulário mais descontraído e o empresário ali... mais formal. Mais formal. Aí dependendo do que jeito que vem esse vocabulário, desse valor, tá entendendo que tá desrespeitando o valor dele, né? Exatamente, respeito, né? Às vezes ele vai fazer uma contratação, faz uma entrevista lá e o cara conversa direitinho. Aí, de repente, vê ele conversando com os outros amigos lá, os colaboradores, né? E é mano pra cá, mano pra lá, né? Gente, ó, nós não temos nada contra isso não, né? Mas, às vezes, acontece isso e pro empresário, o empresário fala assim, opa... Né? Não está tendo respeito necessário. Não está tendo respeito ou dedicação necessária. Né? Então aconteceu isso outra vez, né? Uma empresa me contratou para poder demitir um funcionário, né? Aí eu tive que entender por quê, né? Até que eu cheguei a essa história. O cara, né, o empresário, ele foi claro comigo, foi, não, César, eu cometi um erro aqui, eu achei que foi uma indicação e eu quis ajudar, por causa de ter sido indicação, eu quis ajudar quem indicou, quis ajudar o indicado e acabou que nós contratamos a pessoa e a pessoa não deu certo para o cargo, para a função,
pro objetivo que a gente queria. E agora tem que demitir. Então eu queria que você demitisse ele para mim, porque se eu demitir, eu vou ferir quem indicou. Né? Mais um valor. Percebe? Então, assim, e aí a culpa é sempre do consultor, né? Eu vou contratar o consultor porque o consultor manda embora. O consultor identificou aqui que o seu perfil não atende, e tá errado, o seu perfil é para outra coisa. Foi bem assim. Não é? Então, assim, as pessoas, às vezes as empresas acham que a vida de consultor é uma vida tranquila, né? Às vezes não. É conflito. Né? Tem conflito. Então, assim, aproveitando essa história, o quanto é importante, né, você fazer uma avaliação de valores, por exemplo, para que você possa fazer contratações melhores. Não é? Para que você... Não significa que seja fácil, não significa que resolva todos os problemas, mas você consegue minimizar muito, não é, desses problemas fazendo esse tipo de trabalho, fazendo esse tipo de avaliação, por exemplo. Quando você vai fazer um processo seletivo, você contrata pessoas que tenham valores próximos àqueles que ele vai conviver no dia a dia. Sim. Fica muito mais fácil dessa pessoa integrar-se à equipe, fica muito mais fácil essa pessoa ter aderência aos processos, né, que precisam ser dentro da empresa. É mais fácil ela construir um plano de carreira para ela, não é? Do que você contratar de qualquer maneira e aí amanhã ou depois você tem que demitir essa pessoa. Cada um está querendo para um lado. Exatamente. Aí não tem jeito, né? A vida, né, é uma estrada que em certo momento vai ter essas bifurcações, né? Exatamente. Se tiver alinhado os valores, vai chegar no momento, né? Acho que você está querendo dizer que não, bom, a empresa está indo para tal lugar, a empresa está querendo crescer, mas os seus valores, vamos dizer assim, relacionados ao dinheiro, né? Isso, por exemplo. Te falam que você tem que ganhar só X valor. Como Exato. que faz? Exatamente. Ou, por exemplo, coisa simples, às vezes uma prática religiosa não pode se trabalhar tal dia. Exatamente. E a empresa abre tal dia. Exatamente. Ou tá horas errado? extras. Não está errado, Não né? está errado. Ou horas extras. Não posso fazer hora extra. Não é? Quer dizer que esteja errado? Não. Não. Né? Esteja, o que a gente precisa de fazer é alinhar isso. Não é? É fazer esse alinhamento para que a gente possa, então, entender esse, né, construir tudo isso de maneira conjunta, né? E muito importante também, muitos empresários, alguns empresários, né, eu já pude perceber, que fica com uma crença de que eu não posso dizer para os meus colaboradores o que eu quero. Também da mesma forma, com essa crença de que o que vão dizer de mim, né? Não há problema nenhum o empresário, por exemplo, dizer para a sua equipe que quer que a empresa seja uma empresa próspera, seja uma empresa rica, seja uma empresa de sucesso, que possa alcançar novos mercados, que possa ter filiais. Qual é o problema de dizer isso para o funcionário, para os seus colaboradores? Não vou dizer isso porque o colaborador acha que eu vou ganhar dinheiro demais e que eu vou fazer, né, que eu vou fazer coisa errada. Eu não posso ser rico, né, por exemplo. Então, são crenças assim, muito antigas, não é? Crenças que estão lá na base das relações humanas, por exemplo, né? E isso precisa de ser trabalhado. Como da mesma forma, crenças religiosas, como da mesma forma, empresas familiares, por exemplo, né? Empresas familiares têm muito disso. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E né? Coloca-se, né, até interessante, tem empresas familiares de sucesso. Não, a crítica não é nesse sentido. A crítica é entender que só a empresa só consigo ter confiança nos familiares. Perfeito, exatamente. Porém, às vezes a pessoa não é qualificada para aquela função. Exatamente. É uma questão você confiar na pessoa. Isso, como numa vertente, meu filho, é minha esposa, é meu sobrinho, que seja, confio nele nesse sentido. Exatamente. Mas confiar, porque ele vai resolver o problema da empresa, é uma outra... A questão da empresa familiar, por exemplo, já tive também cliente dessa forma, que os pais queriam que o filho fosse o sucessor. Não é? E por causa dos valores, por causa dessa construção de valores dentro da empresa, nós tivemos que mostrar para os pais que era muito melhor
os pais subsidiarem uma vida favorável para que o filho pudesse alcançar aquilo que ele queria fazer, né? E ter dentro da empresa, por exemplo, uma gestão mais profissional e fazer um processo sucessivo ali para uma gestão mais profissional do que querer que o filho assuma os negócios da família. Não, ia dar errado. Futuramente a família ia ficar desmembrada, né? Porque o filho não ia fazer aquilo que ele estava querendo. Como também já aconteceu o contrário, né? O pai querer que o filho faça alguma coisa e o filho ser doido para poder assumir os negócios da família. Então, fazer partir-se por essa base dos valores, a gente consegue, volto a repetir, a gente não resolve os problemas, mas nós conseguimos eliminar muitas dessas dificuldades que acontecem durante a vida empresarial das pessoas, dos gestores, das famílias, dessas pessoas envolvidas. Então podemos dizer então, César, para a gente concluir o raciocínio, definir valores seria saber por que faz e como que faz da melhor forma possível, mais ou menos algo nesse sentido, assim? Eu diria até assim, resumindo o que você já consolidou aí, né? Definir valores seria você escolher o melhor caminho. Qual é o melhor caminho a seguir? Não é? Os valores vão balizar esse caminho para você. Os valores vão ser a baliza desse caminho que vai estar te mostrando, passo a passo, se você está no caminho certo ou não. Os valores seriam isso. Né? Se você pudesse pavimentar, né? Imagine que você escolheu um caminho a seguir e você vai pavimentar esse caminho para você seguir em frente e as pessoas que vierem depois de você passar por esse caminho pavimentado, não é? Essa construção coletiva, não é? Os valores são esse pavimento. Que você vai se seguir e viver aquilo dia após dia. Exatamente, dia após dia. Então te traz essa... para você poder ter um sucesso sustentável, né? Uma prosperidade sustentável. Show de bola. Beleza? Beleza, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, se você quer ter maior sucesso dentro da sua empresa, saiba definir os valores dela, os valores seus pessoais, para que você consiga pavimentar essa sua jornada, essa sua vida e chegar lá no final e dizer: eu tive sucesso porque fiz aquilo que eu queria da melhor forma possível. Grande abraço aí, muito obrigado aí, curte o canal aí, pessoal. Muito obrigado, César. Obrigado a vocês, Bruno, obrigado a todos que estão nos ouvindo. E é isso aí, o Bruno colocou muito bem colocado. Construa os seus valores para pavimentar melhor a vida da sua empresa.